Paz, igreja? Amém. Que bom ver os irmãos aqui. A adoração fica completa quando os seus filhos chegam ao banquete. E essa é uma festa diante do Senhor. Amém. Há muita gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós, mas por aquilo que nós vislumbramos para 2026. Amém. E eu creio que em tudo aquilo que Deus faz e Ele permite a cada um de nós passar, há realmente um grande propósito por detrás. E a palavra dele não volta vazia. Ela sempre traz para cada um de nós a porção necessária, suficiente e transbordante para aqueles que estão junto de nós. Amém, queridos? Então, com muita alegria, nós estamos aqui para completar essa obra em nome de Jesus, que se inicia no dia de hoje. Mas, eu digo que se inicia porque completa, mas que viveremos, amém, irmãos? Amém. Em 2026. E eu creio, de verdade, que a palavra que Deus nos deu hoje, eu acho ela uma palavra leve, quase soft. Gostaram da soft? Quase soft. Eu estou acostumada com pancada e coisas que a gente vai lendo, vai levando, sabe assim, irmão? Tanto que fácil, tanto que... Mas essa é uma palavra que veio envolvida com muita graça e amor. E a bondade de Deus está sobre nós. Amor, eu acho que eu tirei o meu cartão. Está aí? Não. Esse é o meu? Está aqui, ó. É que eu guardei aqui dentro. Amém. Quantos estão com o seu cartão? Levante seus cartões. Aleluia. Amém? Nós vamos orar no final. O pastor vai dirigir um momento especial. Mas eu gostaria que você permanecesse com ele assim erguido. Pai, em nome de Jesus, com muita gratidão do nosso coração, nós estamos aqui cheios de esperança. Aleluia. Estamos aqui vislumbrando o mês de dezembro, como assim fecharemos nessa noite. Mas olhando para 2026, para o ano da bondade do Senhor, certos de que o Senhor já cravou para nós a tua suficiente graça e bondade sobre cada um dos dias, dos meses do ano de 2026. E o nosso coração se alegra porque nós temos fé e confiança que essa jornada começa no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Eu quero aqui, eu coloquei um título e eu acredito que ele vai tomando forma diante daquilo que nós vamos falando e que o Espírito Santo haja com bondade sobre nós. E eu coloquei que a bondade de Deus, ela forma pessoas especiais. Amém? E a gente tem usado, quase que tornou-se um jargão aqui, falando que o hacker, porque o pastor que semeou essa frase, né? E ao finalzinho da palavra da Preciosa, ela disse que Deus muda a nossa forma de ser por causa da sua bondade. E eu creio que o fato mais relevante, se eu posso dar aqui esse apontamento para essa ministração, é de saber que a bondade de Deus, ela gera esse ambiente também de bondade ao redor de nós. Então isso é tão bom saber que as guerras, elas têm finitude quando nós agimos da bondade de Deus. Amém. Quando deixamos que isso aconteça de forma com que sejamos um canal da bondade de Deus. Então eu quero que você, em nome de Jesus, profetize ao irmão que está ao seu lado e diga a ele, em nome de Jesus, a bondade de Deus passará por você, permanecerá em você, mas transbordará em você, para que outros recebam da bondade de Deus. E termine assim, você é uma pessoa especial, cheia da bondade de Deus. Oh, glória, posso ouvir um glória a Deus aqui? Glória! Já veio que me testa. Os nossos lábios precisam profetizar aquilo que é bom e bondoso. Porque quando assim o fazemos, Deus se manifesta no nosso meio. Ele se manifesta por agradar-se das palavras que saem do nosso espírito. E eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar que esse, hoje, que é o 12º dia
o final do nosso jejum, o mês de dezembro. E a palavra, quando nós usamos sobre o jejum, e nós cremos assim, profetizamos, ela quebra o jugo, amém? Ela traz força, ela prepara o coração, ela antecipa visões espirituais, ela libera sonhos espirituais sobre nós. Ela agrega valor de sensibilidade. Ela traz para nós uma percepção espiritual muito diferente quando o nosso coração não está em plena condição de jejum. E eu creio, em nome de Jesus, que são estas as marcas espirituais que o povo de Deus, aqui falando para nós, família do Senhor, que precisamos desenvolver cada dia mais com essa convicção, que nós usaremos do jejum como realmente uma ferramenta espiritual de edificação, como um recurso divino de fé, como um bálsamo sobre nossas feridas, como uma seta que aponta aos pedidos de maior necessidade. Então, conversando, nós estamos com o nosso coração, e eu quero que você escute isso todo dia. 1º de cada mês, a começar agora de 1º de janeiro, 31, nós estaremos reunidos aqui. Mas dia 1º eu gostaria, e assim vamos orar, para que você guarde um jejum a cada 1º dia do mês. Amém, irmãos? Porque nós entendemos que aquilo que nós estamos gerando aqui no reino espiritual, de viver a bondade do Senhor, também nos faz aprender que nós precisamos jejuar mais. Quantos entendem isso? Precisamos ser mais consagrados. Precisamos estar mais inteiros dentro dessa disposição física, moral, afetiva, social, mas exclusivamente espiritual. Para que todas as áreas que dizem respeito àquilo que serão os enfrentamentos para o ano de 2026, nós nos colocaremos no 1º dia, como aqueles que jejuarão, para colocar aquele mês, mais uma vez, para viver a bondade do Senhor. Quantos entendem isso? Amém? O que está acontecendo entre nós? E há uma visão muito clara entre as nossas vidas. A Preciosa trouxe aí uma retrospectiva de como muitos daqui, assim como ela testemunha da sua própria casa, passou por dificuldades em 2024, entrou num propósito de enfrentamentos para 2025, mas nós vencemos. Amém. Nós multiplicamos. Amém. Nós criamos brotos, nós frutificamos. E nós estamos crescendo, mas quantos veem a sua casa abençoada? Irmãos, a nossa palavra, pastor, ainda estou enfrentando uma crise, ainda estou enfrentando situações complicadas na área da saúde, mas a nossa visão tem que ser celestial. Amém. Para enxergar a provisão de Deus. Amém. E é nessa disposição que nós cremos que nós teremos também o nosso coração preparado para cada um dos meses do ano de 2026 e vivermos o ano da bondade do Senhor. Eu tenho certeza que quando nós pisarmos no ano, em 1º de janeiro de 2026, nós vamos ter o nosso Pai misericordioso, protetor, conselheiro, provedor, amém, que intervém na história, amém, e intervém também na história da humanidade. Nesse local e tempo, Deus tem todo o domínio de trabalhar na humanidade. Quantos creem nisso? Amém. Ao ponto dele enxergar os seus e ir até o meu coração e me encontrar na minha necessidade para que eu receba da sua bondade. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus já tem um ano maravilhoso para cada um de nós. E assim será, nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, as dores são divididas. As dificuldades são enfrentadas de outra forma, quando nós temos pessoas ao nosso lado, que estão dando apoio, amor, e são usados pela bondade do Senhor. E eu coloco uma frase aqui,
eu disse assim: eu vejo com otimismo e esperança o fato da bondade nos envolver e nos abençoar. Amém. Eu vejo com alegria. O pastor tem pregado sobre isso já várias vezes. Ele menciona que nós não podemos ser tristes e parece que é uma alegria momentânea. Não, ele diz, em toda e qualquer situação, nós podemos pegar do recurso da alegria espiritual para encher o nosso espírito e vivermos dias melhores. Amém. Tudo parte de Deus. Diga comigo, tudo parte de Deus para trabalhar no meu coração. Aleluia. Deus está olhando por nós. Deus está olhando sim para nós. Mas Ele já antecipou. E nós tivemos ministrações, assim como ontem, como o pastor pregou na quarta-feira, e outras demais, pastor Milton, foi lindo. Estou vendo o pastor Milton aí, preciso tirar o óculos para enxergar. Pastor Milton, ele mais leu os textos. Aquilo encheu meu coração. Porque a leitura da palavra ela é completa. E o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma maravilhosa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos dará a bondade, através dessa bondade, Ele nos aquietará o coração. Porque nós temos na bondade do Senhor descanso. Nós temos confiança. E eu quero comentar algumas coisas com os irmãos nessa visão, aonde nós recebemos da bondade de Deus. Tornamos-nos pessoas especiais. E aí você diz, pastora, como isso pode acontecer? Pode acontecer, porque a bondade de Deus, ela tem uma ação espiritual sobre a nossa vida. Sim. Ela não é só para receber ganhos, valores, ela também nos oferece, nos dá e e é completa também nisso, mas ela é mais do que isso, ela transcende. Amém. Ela toca, ela edifica. E eu vejo o fato de Deus permitir que a sua bondade forme pessoas. E eu quero desenvolver essa fala com os irmãos em nome de Jesus, que assim o Senhor nos ajude, para entender que quando nós estamos dentro mergulhados, eu vou usar esse termo, dentro da bondade de Deus, as coisas trazem para nós um sentido diferente. Nós entendemos, e eu creio que nós entendemos nisso, mas nós queremos também entender cada vez mais que nós estaremos mais preparados quando tivermos o descanso da bondade de Deus sobre nós. Nós veremos o mundo de outra forma. E quando nós falamos de mundo, nós estamos nos referindo da influência do mundo sobre nós. Daquilo que logo pela manhã chega uma notícia, daquilo que muitas vezes se desagrada, aquilo que você acaba enfrentando, conhecendo, sabendo e às vezes obrigado a fazer. O mundo nos aflige. Porém, como foi usado em várias ministrações desses 12 dias, tenha bom ânimo. Amém. O Senhor venceu o mundo. E nós venceremos também. E quando nós reagimos com nós temos essa condição de reagir frente à bondade de Deus, há uma mudança e transformação, porque nós somos tocados. Nós somos tocados no nosso caráter. Nós somos tocados pela personalidade. Na personalidade. Eu penso que a bondade de Deus, ela é transformadora de caráter. Você crê nisso? Amém. Que a bondade de Deus, ela trabalha na personalidade. Ela trabalha nas demais atitudes. Tanto é verdade que elas acabam se assemelhando, quando assim a recebemos, nós nos assemelhamos àquele que é o dono da bondade, que é a plena bondade, e isso toca em nós somos transformados. Por isso nos tornamos diferentes. E eu creio que é nessa condição que eu quero tocar em nome de Jesus nessa noite sobre a sua vida. Quanto mais eu conheço da bondade de Deus, quanto mais eu permito que a bondade de Deus se apresente e eu ofereço o espaço do meu coração para que ela viva em mim, com certeza a minha visão do outro muda. Pensa numa pessoa cheia de bondade. Como é que é uma pessoa cheia de bondade para você? Jesus é uma figura
de bondade. Pela entrega da sua vida, pelo amor com que amou o perdido e o pecador, com que nos amou. Mas pensa numa bondade prática do dia a dia, uma pessoa bondosa. Se você tiver algo para pedir a alguém, você vai pedir para uma pessoa que é rancorosa ou para uma bondosa? Para uma bondosa. Se você tiver uma causa onde você não quer partilhar com todos, obviamente, mas você quer buscar um conselho, uma bênção, você vai buscar uma pessoa que é talvez mais rígida, ou você vai procurar uma bondosa? Uma bondosa. É exatamente essa questão que muitas vezes a gente precisa entender, que quando recebemos da bondade de Deus, nós nos tornamos semelhantes. E quando nós nos tornamos semelhantes, eu até coloquei aqui uma frase bem simples, escrita assim: você se torna semelhante. E aí decorre aqui algumas coisas que escrevi. Escutem bem. Significa esta frase que as nossas atitudes, o que adoramos e com quem convivemos, moldam o nosso caráter também, nos transformando. Preste atenção. Progressivamente naquilo que focamos, seja para o bem ou seja para o mal. Se você viver num ambiente hostil, você vai refletir o quê? Um ambiente hostil. Se você viver com pessoas que praticam, que têm uma fala de usar palavras chulas, ou então serem agressivas nas respostas, ou terem atitudes que muitas vezes você fala, nossa, o que aconteceu no dia de hoje? Você vai perceber que logo mais você está reproduzindo. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Então, o ambiente de bondade, assim como o ambiente, aqui eu vou colocar o seu antônimo, o seu ambiente de maldade, pode gerar pessoas com outras atitudes. Preste atenção, e eu quero pedir a você que leia o Salmo 115, no versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza? Salmos 115. Sara, eu acho que eu estou sem um copo d'água aqui. Ah, não, coisa aqui. Esse é o meu. Alguém bebeu? Você sabe que eu sou nojinha. Salmo 115. O Salmo 115, ele vai falando, o seu título diz assim: honras somente a Deus. E aqui vai falando especialmente sobre a idolatria. Amém, irmãos? Mas eu quero destacar o versículo de número 8. Não sei se está lá, não? Quantos acharam aqui? Digo amém? Amém. Aleluia. Salmo 115 diz assim, 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os o fazem. Vou repetir, tem 2 artigos ali. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Então, o que quer dizer este versículo? Quer dizer que você se torna semelhante àquilo que você adora. Quer dizer que se você faz e confia em ídolos, você se torna um com eles. Olha que perigo. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Irmãos, nós pedimos aos irmãos no domingo passado, eu mandei um recadinho, para que os irmãos, se pudessem, trouxessem a garrafinha. Levante sua garrafinha aí, irmãos. Amém? Isso. Não é dizer que você não pode pegar o copo, não. Pelo contrário. Mas, com certeza, dias mais quentes, você pode encher a sua garrafinha para manter a sua hidratação em dia. Amém, queridos? Então, nós temos a dizer aqui que aqueles que praticam a adoração, ou, nesse caso, adoração, acabam se tornando semelhantes, transformando aquilo que talvez até você repugne em algo que você seja praticante. Olha o risco que muitos de nós correm. Eu digo muitos de nós porque a carne
como diz a palavra, ela é fraca. Mas o espírito está muito ruim, os irmãos precisam ler. Então vamos lá de novo. A carne é fraca e o espírito vivifica. Então o que significa isso? Que se nós estamos expostos a uma condição aonde você pode praticar algo que venha a denegrir a sua imagem, atrapalhar aquilo que você crê, comprometer a sua fé, entristecer o Espírito Santo, você deve fugir dessa prática. Só teve 2 améns. Irmãos, isso não é um segredo espiritual, isso aqui está aberto. Nós devemos nos desviar daquilo que pode realmente nos comprometer a fé. Aquilo que está em demasia, aquilo que muitas vezes tomam conta de nós quando nós perdemos a noção. Então nós nos tornamos, presta atenção, nós nos tornamos semelhantes àquilo que somos mais expostos. Se somos mais expostos a Deus, mais semelhantes a Ele, posso ouvir glória a Deus aqui? Mas se estivermos mais próximos daqueles que praticam o pecado, com certeza praticaremos. Então, quando nós fazemos o seguinte, eu falo, não vá para tal lugar, porque esse lugar não é bom para você. Deus não vai aprovar isso. Você está vendo que as coisas estão dando errado. Isso é um conselho. Quantos estão aqui entendem disso? Se você for uma pessoa que está sensível à voz do Espírito Santo, você vai entender e vai dizer assim, opa, eu creio que eu preciso prestar mais atenção aonde eu vou e com quem eu vou. Porque realmente nós temos uma tendência carnal a ficar muito mais perto da perversão, preste atenção, do que da perseverança. Quem é perseverante aqui, levante suas mãos. Amém. Os perseverantes, como diz a palavra em Hebreus 13, estes sim encontrarão diante de Deus o agrado do coração do Pai. Então, nós entendemos aqui que Deus espera que estejamos junto dele para poder, então, desdobrar isso numa verdade espiritual no nosso coração, porque nós damos aquilo que nós recebemos. Nós damos aquilo que nós recebemos. E se damos, nós precisamos entender quanto de amor eu estou dando, quanto de bondade eu estou dando, quanto de paciência eu estou dando, quanto de tolerância eu estou dando, quanto de atenção eu estou dando. Eu nunca vi, de verdade, com o tempo de vida que tenho, no trabalho que desenvolvo, no ministério, tantas pessoas precisando ser ouvidas. Porque as pessoas têm necessidades de falar, mas não encontram pessoas dispostas a ouvir. Aqui nós temos vários irmãos. Se você, olha só, escute, se você emprestar os seus ouvidos a alguém para ouvir das suas lutas, você já está agindo com bondade. Amém. Porque Deus nos escuta. Amém. Pastora, não sei nem o que responder, então só escute e ore no final. Ora no final, Senhor, diante de ti está a escuta do meu coração. É que a gente, de verdade, a gente não permite que a mesma bondade que nos faz ser ouvidos por Deus se desdobre a ser escuta do outro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Eu estou falando para pessoas especiais. Eu estou falando para pessoas que estão sendo preparadas para serem usadas por Deus na bondade da mesma medida que você recebe e que você vai dar em 2026. Amém. Talvez em 2026 eu vá ligar para você e vou dizer, irmã, eu preciso de você 1h30. Para quê, pastora? Eu tenho uma outra pessoa que precisa falar. Você está disposta a ouvir? Amém. Amém. E ao final você... Claro que o Espírito Santo pode te usar, você pode pregar, ministrar, levantar a mão, ungir com óleo, quebrar. Pode. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida
para ouvir pessoas. E aqui não é só no campo do feminino. Eu estou falando do masculino também, do homem, que precisa falar. E precisa alguém para aconselhar. Não viva sozinho, porque a bondade de Deus já previu que você e eu não podemos viver sem o outro. E Ele nos instrui para ficarmos próximos, para termos a bênção da bondade, da comunhão. Eu tenho crianças aqui que precisam ser ouvidas. Eu tenho adolescentes aqui que precisam ser ouvidas. Eu tenho juniores aqui que precisam ser ouvidas. E que a gente passa de rápido. E a gente fala, oi, tudo bem? Oi, valeu. Oi, oi. Ah, tá. Aquele que acalma o vento. Maravilhoso. Só que o vento aqui dentro, irmãos, eu vou falar, eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos. E eu quero que as pessoas que gostariam, de verdade, que fossem ouvidas, levante suas mãos. Feche os olhos. Eu estou vendo pessoas, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Quando você recebe, pode abrir os seus olhos. Quando você recebe da bondade de Deus, porque Deus quer te escutar, Ele também prepara você para poder escutar o próximo. Amém. Há muitos problemas que nós enfrentamos dentro da nossa própria casa, porque nós não paramos para ouvir. E eu quero que você seja ministrada nessa noite, para preparar o seu espírito, porque em 2026, Deus vai usar você. Amém. Para abençoar pessoas. Pastor, eu estava lá no açougue, eu falei, Glória, você está podendo comprar carne, tá bom. Porque frango, né, irmão? Nós estamos na granja. Aleluia pelo frango. Glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Graças a Deus, Deus tem nos dado. Amém. Mas você vai chegar lá e uma pessoa vai encostar perto de você e você vai ver que ela está meio abatida, tudo bem? Tudo bem? Oi, como é que está o dia? Eu começo assim, acho que vai chover hoje. Acho que não vê, um sol rachando. A pessoa fala, não, está fazendo sol. É verdade, não reparei. Qual é o seu nome? Eu para conversar, irmãos. Rapidinho. Eu já tive filas. Uma vez eu liguei para a Shirley. Lembra a Shirley? Cadê a Shirley? Eu liguei para a Shirley, eu estava no cartório. Lugar que dá problema em cartório, porque é o fila que fica na frente. Aí eu liguei para a Shirley. Tinha assim umas, sei lá, 30 na frente. Eu liguei para a Shirley e falei, Shirley, você não acredita onde eu estou? Ela falou, onde? Ela falou assim, onde você está, pastor? Eu falei, estou no cartório. Ela falou, nossa. Eu falei, nem me fala, tem umas 30 pessoas na minha frente, que vai demorar. Mas se eu conheço o Senhor, eu vim fazer missões. Não deu outro. Quando eu sentei, olhei para uma pessoa que estava do lado, e ela procurava na bolsa, e não encontraram uma senhora já, e ela procurava na bolsa, e não encontraram, eu falei, a senhora está querendo uma caneta? Ela falou, quero. Eu falei, eu tenho. E dali ela estava numa situação que ela estava no cartório, pegando documentação, porque o filho estava preso. E ela não sabia. Irmãos, pensa que foi um culto. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu não recolhi a oferta. Nunca. Aí depois eu liguei para a Chile e falei, Chile, vim fazer missões. Porque eu creio que o ano da bondade do Senhor usará a sua vida. Amém. Para multiplicar a graça do Senhor. E eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer a você que tem uma pessoa na Bíblia que todos os personagens aqui trazem, que aparecem nas histórias, são emocionantes, né? São maravilhosos porque elas são verdadeiras, são como você e eu. E, obviamente, por ocasião e época, as condições, talvez, de ambiente, mas o pecado era o mesmo. E a fé era a mesma. Posso ouvir um amém aqui? Amém. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, rapidamente, Gênesis 26, para falar... Gênesis 26, para falar de um homem que é bastante conhecido, porque ele é um patriarca, que é Isaac. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 26, de 1 a 6 primeiramente. E aqui os irmãos sabem no contexto que Isaac era filho de quem, irmãos? De Abraão, o pai da fé.
E Isaac tem uma história maravilhosa, porque ele nasceu num lar cristão. Olha que fofo. Ele nasceu num lar cristão. Ele nasceu com um pai que vivia com a bondade de Deus. Tanta era a bondade que ele foi gerado em milagre, em idade avançada de seus pais, de Sara e de Abraão. E que da forma mais, talvez, contundente, esperançosa, cresceu com uma fé vivendo a bondade do Senhor. Em toda a promessa que havia dentro desta casa. E isso chamou minha atenção, porque todos nós aqui, nós somos família, nós temos nossos entes queridos, nós convivemos com família, mas também temos um pai maravilhoso que pertence à nossa família. Amém. E esse pai maravilhoso tem promessas sobre cada um de nós. Amém. E eu quero dizer isso a vocês logo de início nessa primeira parte da biografia de Isaac, para dizer o seguinte, que Deus que conhece a cada um de nós, nos separou para esse tempo, para essa ocasião, e que 2026, em nome de Jesus, nós profetizamos o cumprimento da promessa de Deus sobre cada um de nós. Então, Isaac, ele cresceu em Gerar. E de Gênesis 20 até o 33, quando Deus fala para Abraão para ir para a terra de Gerar, vocês sabem que a terra de Gerar era a terra dos filisteus. E os filisteus eram um povo que era, vamos dizer, inimigo do povo de Israel. E entre todos esses entrelaçamentos da vontade de Deus, da maneira como Deus trabalha no destino de promessa na vida de Isaac, nós vamos fazer esse recorte agora em Gênesis 26, versículo 1. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo, amém? Também está aqui no painel. Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida, já havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Avistar-se com Abimeleque, e Abimeleque era o rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: desças ao Egito, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. E aqui é um princípio que nós repetimos com frequência com os irmãos. E seja sujeito à vontade e aprovação de Deus sobre os caminhos que você deve seguir. Amém. Sobretudo aqueles que você deve escolher. Amém. Tudo que você fizer, e aonde você andar, e por onde você passar, por onde você sair, para ir para um outro lugar, você deve colocar a presença de Deus e sujeitar-se à sua vontade. Amém. Aqui, Deus foi claro com ele, dizendo: não desças ao Egito, fique aqui, na terra que eu te disser. E aqui, a partir do versículo 3, diz assim: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. A Sara leu também, né, filha? Olha que lindo que foi, como Deus faz. Darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E aqui eu coloquei quase como um subtítulo em cima desses versículos, e vou continuar lendo ainda, coloquei bondade de Deus. Sim ou não, irmãos? Amém. Ele está numa terra inimiga, Deus olha aquele lugar e fala: para o Egito nunca mais. Né? Apesar de ter acontecido o êxodo ainda, mas Deus tinha seus motivos já para tratar no espírito, para ouvir a voz das gerações seguintes. E aqui a palavra de Deus diz que ele fica naquela terra. Deus dá uma palavra de bondade a ele para garantir-lhe que ele estaria ali e para confirmar o juramento que ele fez a Abraão, teu pai. E aqui eu quero dar um exercício a você, se você é o patriarca da sua casa e começou a partir da sua geração, você se converteu
e aí seus filhos, seus netos, e assim vai. E talvez você seja o único da sua casa. Eu quero declarar uma palavra para você, e você deve fazer isso com empenho e com muita esperança. Anote as promessas de Deus, porque até 1000 gerações o Senhor cumprirá cada uma delas sobre a sua vida. Elas não passarão, mas elas se cumprirão. Então você pode, a partir do momento que você já iniciou o processo, né, de conversão, aqui tenho vários, mas vou chamar aqui, eu vou falar do irmão Ronaldo. O primeiro que se converteu, ele é o patriarca da sua casa. Deus deu promessas a ele, e abençoa sua esposa, e abençoa suas filhas, e abençoa seus genros, e abençoa seus netos. Vocês estão entendendo como é que funciona? Aí aqueles que não casaram ainda, Arthur, meu filho, levante suas mãos, porque eu creio que você vai casar em nome de Jesus. E quando você... A Sara está encaminhada, né? Amém? Amém, irmão? Mas eu quero dizer que a começar, a bênção que Deus derramou sobre a geração do meu pai, a princípio porque foi ele o primeiro, mas a geração do meu esposo, por exemplo, já vem de 3 ou 4 gerações. Que são promessas que estão perpetuando no reino espiritual. Por isso é tão importante vivermos a bondade de Deus sobre isso. Reconhecer que Ele é fiel e que Ele não falhará nas suas promessas, porque Deus diz, eu firmei um juramento a Abraão e eu vou trazer a você essa promessa viva da minha presença sobre a sua casa. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas. Quem, irmãos, leia comigo? Todas as nações da terra. Aleluia. Versículo 5, vou ler. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. E olha que graça, Isaac. Eu sou apaixonada. Quem sabe eu tenho um neto Isaac. Ele diz assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Simples assim. Ele fica naquele lugar. Porque na obediência à bondade, repita comigo, na obediência, a bondade de Deus se manifesta sobre mim. Mas ela também se completa sobre mim. Então eu vejo aqui o quanto Deus olha para essa história de Isaac e ele diz, fica firme sobre a minha mão de bondade. Isaac permaneceu ali. Eu vou pular o versículo de 7 e vou para o 12, ok? Acompanhem comigo. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê, irmãos? Inveja. Então, eu quero parar aqui para dizer uma questão muito importante. A bondade do Senhor faz o nosso campo florescer. Amém. Faz com que você aplique a sua semente num lugar certo, um lugar que seja fértil. Amém. Pastora, mas no campo do inimigo, isso acaba trazendo para nós, parece que um incômodo, talvez se fosse outro, teria ficado indignado diante de Deus, mas entre os filisteus haverá prosperidade? Sim, meus irmãos. Quando a mão do Senhor com bondade está sobre os seus filhos, aonde você estiver, aprovado por Deus, você vai prosperar. Você vai prosperar. Essa foi a experiência que Isaac passou naquele lugar. E os filisteus tinham inveja. E eu quero aqui dizer a você que realmente o povo de Deus muitas vezes incomoda. Pelas palavras, pela maneira com que age. Mas principalmente porque, presta atenção no que eu vou falar, porque a bondade de Deus, quando manifesta,
na vida de uma pessoa, às vezes nós somos mal compreendidos. Mas você deve permanecer. Você crê nisso? Amém. Você deve continuar firme. Você deve continuar trabalhando. E havia um motim naquele lugar. Um motim, quando eu digo, é quando havia uma busca para prejudicar a vida de Isaac e a vida cotidiana de Isaac, para mexer com os seus bens. Como ele tinha muito gado e tinha enriquecido, tamanho eram as suas ovelhas e bois e números de servos, olha o que acontece no versículo 15. Por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ora, como é que você vai cuidar de inúmeros animais que necessitam de água, pessoas? A água para nós, ela é uma riqueza, mas ela é necessidade. Como é que ele ia conseguir? E não foi só uma vez, mas veja lá. E eles entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Disse Abimeleque, o rei, a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, Isaque saiu dali e se acampou ainda no vale de Gerar. Ele mudou de lugar, mas não saiu da terra onde Deus mandou. Amém, irmão? Vocês entenderam aqui? Prestem atenção. Você pode sair daqui para colar. Você pode sair de colar para ir para outro lugar. Na bênção de Deus, onde você for, você vai prosperar. Amém. E esta é uma palavra que aconteceu de fato. E tornou de novo, versículo 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Eu acho Isaac uma graça. Porque Isaac repete exatamente aonde a bênção estava. Onde o pai dele fez com oração, com graça, com obediência, ele diz: por que eu vou mudar um estatuto, um nome, sabendo que Deus já abençoou esse lugar por causa do meu pai? Eu quero, mais uma vez, reforçar, presta atenção, aquilo que você tem como casa e como família, seja você patriarca, matriarca, ou seja você dentro dessa geração, não despreze os marcos que Deus já deu a você e a sua família. Amém. Aquilo que você já ganhou diante de Deus, aquilo que seu pai foi triunfante, aquilo que a sua mãe foi triunfante, aquilo que você foi triunfante, que você trouxe para a sua parentela, não tire aquilo, não deixe apagar aquilo que já foi um dia esse marco espiritual. Presta atenção no que eu vou falar. Marcos espirituais produzem mais marcos espirituais. Amém. Milagres geram milagres. Amém. Porque não é só pelo fato em si de gerar, mas sim pelo motivo que você crê que eles estão ali, porque Deus assim determinou. Amém. Então, não mude aquilo que diante do Senhor você sabe que são bênçãos. E aí a palavra do Senhor vai passando, versículo 20 diz: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac de novo, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso chamou Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. Eu fiquei pensando, antes de proclamar Reobote aqui, se fosse, não sei, em outra ocasião, se Isaac não fosse gerado nessa bondade, tivesse essa paz que excede todo entendimento, talvez ele teria dito: reúnam os homens, juntem os servos, peguem suas armas e defendam os poços. Como um homem com coração de guerra a revidar. Pastora, todo mundo tem o direito de proteger? Claro que sim. Mas há coisas, preste atenção, que Deus vai usar você não com armas nas mãos. Deus vai usar a sua palavra. Deus vai usar a sua oração. Você não vai precisar ficar aí tendo os embates. Dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor. Atribua um jejum. Você ganhará espaço espiritual.
Porque é Deus quem luta por aqueles que esperam nele. Amém. Amém. E se você espera nele, Isaac aprendeu a esperar, ao ponto de ele ter cavado cavado novamente, e ali chamou-lhe de Reobote, versículo 22, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E dali subiu para Berseba. Presta atenção, e na mesma noite, o Senhor disse a ele, quantos estão comigo, digam amém aqui? Amém. Versículo 24, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, olha que coisa maravilhosa. Justo Isaac. E aqui chama a atenção dos irmãos no versículo 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Irmãos, Isaac teve uma experiência com o altar tremenda. Amém. O altar que ele passou essa experiência de milagre foi que Abraão o levou para ser o quê? Oferecido no altar. Ao ponto dele chegar, ele já era um homem. Ele poderia ter relutado com o pai, mas não. Olha, o coração de Isaac era submisso. Via o pai. Ele conhecia Deus através da vida do pai Abraão. Ele é levado para um altar de sacrifício, porque era uma prática onde oferecia-se ao Senhor o melhor, em expiação, em gratidão. E lá estava Isaac, deixou-se amarrar, deitou-se na lenha, e até o último momento, aonde o Senhor segurou o cutelo nas mãos de Abraão e disse, Abraão, não mates essa, não mate seu filho. Ele impediu. Mas escuta, presta atenção numa coisa. Nós falamos muitas vezes que Abraão, ele tinha a certeza de que na bondade de Deus, até o morto pode ressuscitar. Amém. Mas o que eu achei mais bonito de verdade, quando eu estava estudando essa palavra, é que o Espírito Santo disse, filha, não só Abraão cria que ele podia ressuscitar, mas Isaac sabia que ele podia ressuscitar. Amém. E é essa palavra que nós, como pais, passamos para os filhos, para ter uma experiência com Deus. Tem gente aqui, por exemplo, se teve um acidente ou passou, não é só gente daqui, mas eu digo de uma forma comum do humano, qualquer pessoa que passou por uma situação traumática, não faz mais, não pratica. E tem coisas que realmente não. Mas pensa, alguém que foi levado para a morte num altar, você acha que você ia fazer um altar e eu ia correr daqui para lá? Falei, nunca mais eu quero ver o altar. Vocês estão entendendo como que é humano? Mas ele não, ele estava sarado. E ele diz, então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem conhece a bondade de Deus sabe que o fim realmente é proveitoso. Amém. Sabe que as lutas não permanecerão sem um propósito. Sabem que as promessas de Deus são reais e fiéis. Eu quero colocar aqui a última parte, porque é importante para aquilo que nós vamos passar agora para finalizar a palavra. No mesmo capítulo de Gênesis 26, a partir do versículo 26, ele diz assim, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alçate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? O diálogo entre Isaac e o rei Abimeleque. E eles lhe responderam, eu sublinhei porque essa resposta para mim é testemunho vivo. Vimos
claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Os inimigos voltam a reconhecer que esse homem bondoso, abençoado, eles queriam fazer uma aliança com ele. Olha que graça ao coração de Isaac, eu acho ele sensacional. Ele podia ter apertado a mão e falou assim: muito bem, valeu, vamos fazer aliança, pode sair daqui. Mas não. Olha o que ele faz no versículo 30. Então, Isaac lhes deu o que, irmãos? Um banquete, e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Guarda essa parte aqui. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Vamos lá para os Salmos 23, irmãos. Que é um texto tão conhecido, porque fala que o Senhor é o meu pastor. Quantos conhecem o Salmo 23? Digam amém? Amém. Aleluia. E eu quero que você leia Salmos 23, filho. É os Salmos agora, não Gênesis 23. S.A. Lá é com sigla? S.L.? Ok. S.L. Achei que estava a palavra inteira. Ok, irmãos? Todos acharam? Amém. Salmos 23, versículo 5. Presta atenção. O Isaac, que sabe que ele tem pastor, que sabe que o seu pastor é bondoso. E no versículo 5 diz assim: na voz de Davi, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Olha que lindo. Isaac vive essa promessa. Essa que está para você e para mim. Amém. Você quer que seus adversários vão comer a sua mesa? Amém. Eu creio, eu já sei até os talheres. Já. Porque eles não serão mais inimigos. Amém. Porque eles serão meus amigos. E nós viveremos em paz. Amém. Para completar, Isaac, filho da bondade do Senhor, ele foi um milagre. Ele foi criado em condições abençoadas de amor e cuidado e de favorecimento de Deus para com sua vida e a família. Ele demonstrou que a bondade o cercava de tal modo que não temia ser o sacrifício do seu pai Abraão diante do Senhor, porque a bondade de Deus o assistiria. Nós falamos que Abraão foi ali determinado a obedecer ao Senhor, mas nem sempre, como disse, destacamos que Isaac, também nas suas convicções pessoais, de que Deus era bondoso para com ele e poderoso para ressuscitar. Você sabe o que é ser tratado com a bondade espiritual de Deus? De sentir a bondade espiritual, identificar a bondade espiritual que te faz ser manso quando você quer se revoltar, que te faz ser tranquilo e confiante vendo que os poços estão sendo fechados. Você sabe o que é sentir uma imunidade espiritual, porque você vê que o leão da tribo de Judá está defendendo a sua causa. Amém. Oh, glória! Você consegue perceber a graça de Deus sobre nós, sobre você, sobre sua família?
Você enxerga as promessas do Senhor. Nós cremos que a bondade de Deus significa para cada um de nós, para cada pessoa, pessoa de valor único, um propósito também único. A bondade de Deus não é um conceito abstrato, longe, só para ganhar bens. Ela é uma força, gostei tanto desse termo, eu até grifei. Ela é uma força ativa que capacita pessoas a fazerem a sua vontade, a praticarem virtudes. São ações concretas de amor, de misericórdia, de generosidade, mas que transborda em outras pessoas. E eu quero completar ainda no Salmo 139, dos versículos, filhos, Salmo 139, de 13, a partir do 13, de 13 a 17, que diz assim: pois tu, amém, irmãos? Amém. Pois tu formaste o meu interior. Está falando de mim e de você. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Repita comigo. Todos os meus dias. Cada um deles escrito, repita comigo, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Só quem vive a bondade pode repetir o versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém. Aleluia! Que Deus se revele a você. Amém. Nessa bondade, que você receba para dar, que você viva em 2026 essa grande potência de amor e graça, dessa bondade que frutifica, que multiplica, que te acalma, que te faz melhor, cada vez mais parecido e semelhante com o Deus da bondade. Que Deus abençoe você, que você viva o milagre de Deus em dezembro de 2026, como é o dia de hoje, mas que ele seja transbordante, como já está escrito, todos os seus dias em 2026. Amém. E nós viveremos essa bondade para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Eu vou orar e passar a palavra para o pastor. Pai, glória seja dada ao teu nome, Senhor das nossas vidas, escritor da nossa história. Maravilhoso Deus que interveio sobre a nossa vida de maneira tal que o teu filho foi entregue, para que encontrássemos um novo e vivo caminho de bênção e de bondade. Nessa noite nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração diante de Ti, para que sejamos tocados pela Sua bondade, de forma tal a que sejamos instrumentos de bondade, para que isso faça com que outros sejam atingidos, aqueles tão próximos como nossa casa e família. Sermos influenciadores da bondade de Deus. Sermos aquele que reproduzamos, Senhor, o caráter de Cristo, a vontade de Cristo, ó Deus, com dias a serem vividos, para que cada um deles seja um momento oportuno para o Senhor usar a cada um de nós. Estando debaixo da tua vontade, nós vamos prosperar.
nós vamos multiplicar. Nós vamos crescer. Nós vamos, Senhor, manifestar ramos com frutos. E muitos virão a comer daquilo que temos, mas também serão sombra e escuta para aqueles que passam pelo caminho e só querem por um momento se refrescar debaixo da bondade do Senhor. Acolha-nos nessa noite. Tira de nós mesmos aquilo que muitas vezes ocupa, ó Deus, um lugar que não é o lugar para ser ocupado. Mas nós abrimos o nosso coração, como nós profetizamos o ano de 2025, o primeiro lugar é teu. E sendo assim, somos assistidos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Certamente, repitam comigo, a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Há uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém.